toda crença é condicionada culturalmente. É verdade, inclusive esta sua. Eu sou o professor Carlos Xavier, este aqui é o Teodidatas, e este diálogo imaginário inicial entre um relativista de um lado, afirmando que toda crença é condicionada culturalmente, e um cristão do outro, demonstrando ao relativista que, inclusive, a crença dele mesmo é condicionada culturalmente, introduz este vídeo aqui, um vídeo para a série de apologética aqui do canal, este vídeo aqui no qual eu quero conversar com você a respeito da relação ou da contraposição entre relativismo, especialmente o relativismo cultural, e o cristianismo. Vamos lá então, vamos voltar para esse nosso debate inicial, para essa nossa conversa, para esse nosso pequeno diálogo inicial, para nos darmos conta do seguinte. Perceba que o simples fato de uma crença ser condicionada culturalmente não é motivo por si só para que essa crença não seja verdadeira. Sim, fatores culturais podem influenciar a formação de uma crença, mas o fato dessa crença ter sido influenciada e de certa forma até moldada por fatores culturais não significa que essa crença não seja verdadeira. A suposição contrária, quer dizer, afirmar que uma crença não pode ser verdadeira simplesmente por ser condicionada culturalmente, é um problema lógico bastante conhecido chamado de falácia genética. Se você afirma, por exemplo, que o cristianismo, a crença cristã de forma geral, é condicionada por uma cultura que vem desde a cultura judaica, passando pela cultura ocidental, e por isso ela não pode ser verdadeira, você afirmar isso é uma falácia. Quer dizer, você simplesmente dizer que a crença cristã não pode ser verdadeira por causa do seu condicionamento cultural, das suas origens históricas culturais, isso é uma falácia conhecida como falácia genética, dizer que algo é falso simplesmente porque tem uma origem, tá bom? Então, não faz sentido essa oposição à fé cristã. Nós precisamos dar um jeito de contornar isso. Então, vamos avançar nessa compreensão entre relativismo, nessa compreensão desse diálogo, essa contraposição, esse debate, essa confrontação entre relativismo e cristianismo, para percebermos o seguinte, a partir, de novo, daquela conversa inicial. Toda crença é condicionada culturalmente, é verdade, inclusive essa sua própria crença. Tanto o cristianismo quanto o relativismo cultural são condicionados culturalmente, são condicionados historicamente. Perceba, a própria premissa do relativista de que toda crença é condicionada culturalmente embute nela mesma a crença de que aquela própria crença é condicionada culturalmente. Ou seja, o pensamento do relativista nada mais é do que um fruto da sua própria época, da sua própria cultura, da cosmovisão que, de certa forma, predomina na sociedade. O problema é que o relativismo refuta a si próprio ao afirmar que não existem verdades absolutas. Ora, se não existem verdades absolutas, até mesmo a proposição tudo é relativo é falsa. Percebeu isso aqui? Isso aqui é muito simples. É talvez a mais tradicional objeção que existe hoje ao relativismo. Tudo é relativo. Mas se tudo é relativo, ao menos essa proposição, a proposição que afirma que tudo é relativo, é absoluta. E se essa proposição é absoluta, você já não pode manter que tudo é relativo, porque ao menos uma coisa, essa proposição, essa ideia é absoluta. Certo? Então o relativismo refuta a si mesmo. Embora seja fruto de uma cultura, de um caldo cultural, de um ambiente cognitivo, embora tenha sido condicionado por uma cultura, a questão com o relativismo é que ele refuta a si mesmo. Já Jesus de Nazaré, embora tenha vivido como um judeu do século I e seja crido numa cultura que tem sido abandonada, mas numa cultura que hoje nós chamamos de judaico-cristã,
Esse Jesus de Nazaré, um homem posicionado culturalmente, crido numa cultura que se manifesta historicamente, esse Jesus de Nazaré afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. E se ele é Deus encarnado, e o caminho para Deus, tanto Deus encarnado quanto o próprio caminho para Deus, então não pode haver outro caminho, não pode haver outra verdade, não pode haver outro Deus que compita. E se Jesus ressuscitou, então ele é precisamente quem afirmou ser. Então as suas afirmações messiânicas a respeito de si mesmo e as afirmações feitas pelos apóstolos a respeito dele, Jesus, são verdadeiras. Se Jesus ressuscitou, ele é precisamente quem afirmou ser o Messias. A lógica, portanto, friamente percebida, está do lado do cristianismo e não do relativismo. Mas alguém poderia dizer, existem pelo menos 3 grandes religiões monoteístas na cultura ocidental e oriental também. Além do cristianismo, nós temos o judaísmo e nós temos o islamismo. E isso poderia ser base para um certo relativismo. O problema é que quando você compara cristianismo, a fé cristã, com a fé judaica e com a fé muçulmana, e aqui eu estou fazendo uma afirmação a partir dos pressupostos do cristianismo, certo? Quando você compara cristianismo com islamismo e com judaísmo, você percebe claramente o seguinte. Eu não vou ter tempo para explorar isso aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas a ideia é simples. A fé cristã afirma ser um desenvolvimento da fé judaica, porque o Messias prometido nas profecias do Antigo Testamento veio. A diferença é que os judeus não o reconheceram. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Claro, isso aqui é uma generalização. A maior parte dos judeus não o reconheceram, mas uma pequena parcela, um remanescente dos judeus, os verdadeiros israelitas, eles reconheceram Jesus. E a igreja nasceu num contexto judaico, a igreja nasceu numa cultura judaica. Então, não há dificuldade com a existência do monoteísmo judaico, porque o cristão afirma que a fé cristã é o desenvolvimento do monoteísmo judaico. Então, está faltando algo ao judaísmo, e esse algo é Cristo, Deus encarnado. Da mesma forma, ou de forma similar, não há dificuldade em comparar cristianismo com fé cristã com o islamismo, porque o islamismo, tendo se desenvolvido depois do cristianismo e colocando um homem, Maomé, no papel central da revelação de Deus, e não Deus-homem, Cristo, no papel central da revelação de Deus, e atribuindo um papel secundário a Jesus, não negando a existência do Jesus histórico, mas atribuindo um papel secundário e nada ortodoxo na perspectiva cristã a Jesus, pode ser compreendido não como algo embrionário, né, como o judaísmo, que foi desenvolvido no cristianismo, mas o islamismo pode ser compreendido, a partir da perspectiva cristã, como uma corrupção tanto do judaísmo quanto do cristianismo. Uma corrupção no sentido de uma falta de compreensão, uma compreensão inadequada, certo? Um desvio, podemos pensar assim. Tudo bem? Então, se na comparação entre cristianismo e relativismo, a lógica, como nós vimos, está ao lado do cristianismo, também nessa simples comparação entre cristianismo e as demais grandes religiões monoteístas, judaísmo e islamismo, nós podemos afirmar que a lógica, de certa forma, se posiciona a favor do cristianismo. Ou seja, não existe nenhuma inconsistência lógica nas teses advogadas pelo cristianismo. E em comparação, elas podem ser, inclusive, ser consideradas mais plausíveis do que a tese autoafirmada do judaísmo e do islamismo. Na verdade, o que acontece, seja ao contrapor a fé cristã com o relativismo, seja ao contrapor o cristianismo com as demais grandes religiões monoteístas, seja contrapondo o cristianismo ao judaísmo e ao islamismo, a grande questão é que
Se o cristianismo é verdadeiro ou não, é algo que deve ser julgado pelos seus próprios méritos. Certo? É algo que você precisa julgar pelos seus próprios méritos. Nenhuma pressuposição modernista é capaz de refutar o cristianismo por si mesma. Nenhuma pressuposição modernista é capaz de refutar o cristianismo por si mesma. O cristianismo deve ser julgado pelos seus próprios méritos. Na semana passada, eu fiz uma live com o Gesiel da Silva sobre a racionalidade da crença nos milagres. Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, vai aparecer na tela final também. O pressuposto por trás de toda aquela conversa é exatamente esse. Você vai ter que julgar o cristianismo pelos seus próprios méritos. Você não vai conseguir simplesmente refutá-lo a partir de uma pressuposição modernista. A pressuposição é uma cosmovisão, e você vai rejeitar por uma decisão do coração, por um compromisso de fé. Mas você não vai conseguir refutar o cristianismo externamente. Você precisa analisar a fé cristã a partir dos seus próprios méritos. Quanto a mim, eu afirmo que o cristianismo, embora culturalmente condicionado, é verdadeiro por 3 motivos básicos. O primeiro é a minha experiência pessoal. Jesus Cristo transformou e continua transformando a minha vida. E não somente a minha vida, mas também a vida da minha família e das pessoas ao meu redor. O segundo motivo é a minha apreciação dos fatos. A fé cristã não somente orienta a minha vida, mas agrega sentido coerente à compreensão de todo o universo. Eu não tenho mais tempo para tratar disso aqui, mas a fé cristã, enquanto cosmovisão, ela agrega sentido à vida e à compreensão do universo. E por fim, eu tratei bastante disso no desenvolvimento do vídeo, a pessoa de Jesus de Nazaré. Na verdade, esse aqui deveria ser o primeiro motivo, mas por uma questão retórica, já que eu já havia trabalhado isso tanto durante o vídeo aqui, durante a conversa antes, deixei por último esse que na verdade é o principal de todos os motivos, é o principal de todos os fatos e argumentos em favor do cristianismo. O último motivo é a própria pessoa de Jesus de Nazaré. Se Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos, uma questão que está necessariamente aberta à investigação histórica, se Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos, ele realmente é quem afirmou ser e quem os apóstolos afirmaram que ele é. O Filho de Deus, a imagem do Deus invisível, a palavra de Deus encarnada, ou, como a teologia cristã bem resume, Deus homem. Veja que esses 3 fatos, a minha experiência pessoal, a minha apreciação dos fatos, a fé cristã como uma cosmovisão que agrega sentido a tudo, e a consideração da pessoa de Jesus, eles não são excludentes entre si. Na verdade, todos eles estão entrelaçados na história do Ocidente, começando lá no Antigo Oriente Próximo, mas no Ocidente em especial. Todos esses fatos estão maravilhosamente, providencialmente entrelaçados na história ocidental e na história pessoal, na história de cada um, na minha própria história pessoal. E você, como considera a fé cristã? Deixe a sua impressão a respeito disso, deixe as suas considerações a respeito da fé cristã, deixe o seu comentário a respeito desse vídeo na descrição. Deixe o seu comentário neste vídeo, desculpa. Deixe o seu comentário a respeito desse vídeo aqui, na parte de baixo, né? Talvez eu transforme já esse vídeo aqui num podcast. Então, você pode, de repente, estar acompanhando este conteúdo numa outra plataforma. Mas deixe seu comentário a respeito do conteúdo desse vídeo, deixe o seu comentário, suas palavras a respeito de Jesus de Nazaré e da fé cristã nos comentários. Se você está assistindo o vídeo, pode ser que ele vire um podcast, como eu mencionei, não se esqueça também de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no Teodidatas, caso você ainda não seja inscrito. Ah, e na descrição do vídeo também, eu deixei o link, vai estar na descrição do podcast também, caso
ele vire podcast, eu deixei um link para um formulário no qual eu estou coletando informações para saber como eu posso ajudar você mais na sua jornada intelectual, especialmente tendo em vista esse entrelaçamento, essa integração entre vida intelectual e vida devocional. Caso você tenha interesse, eu peço que você preencha este formulário também. Agradeço muito a sua atenção até aqui. Um grande abraço, que Deus abençoe e até a próxima.